Olá, meus amigos! O assunto de hoje é cartão de memória. Tudo que você precisa lembrar de não esquecer sobre eles. Juntei a grana certinha para comprar a câmera nova. Faltou uns centavinhos ainda porque o dólar deu uma subida. E aí você compra a câmera nova e percebe, cadê o cartão de memória? Não tinha colocado no orçamento o valor para o cartão de memória. Isso sempre acontece comigo. Tudo que eu compro novo, eu esqueço do maldito cartão de memória. E aí o que que acontece? Eu tenho que comprar o cartão mais barato possível porque eu tô ali, ó, com o orçamento já perto do vermelho. Agora, você não pode simplesmente comprar o cartão mais barato possível, porque aí você comprou uma câmera super bacana, super veloz, e aí vai lá e bota um cartão de memória, né, chinelo nela. Você vai estar perdendo boa parte do potencial dessa câmera. Então, como escolher o cartão de memória mais barato possível, mas que vai atender à tua necessidade? Vai ser bom para o equipamento que você está usando e vai ser bom para o tipo de fotografia ou de vídeo que você está fazendo. É esse o assunto de hoje. Vamos começar desvendando aquele monte, aquela sopa de letrinha que tem nos cartões de memória escrito. Assim, ó, 90% daquilo é baboseira, tá? 90% daquilo é papo furado. Existem pouquíssimas informações no cartão de memória que são realmente relevantes. E você vai aprender a descobrir elas agora. E nem todos os cartões têm essas informações, infelizmente. Então é preciso, se o cartão que você está querendo comprar não tiver essas informações, o legal é você ir no site do fabricante e olhar as especificações técnicas dele, ou olhar ficha técnica normalmente nas lojas, principalmente nas lojas online, você consegue ali as informações. E na loja presencial, você pega a embalagem, né, e vai caçar nas especificações técnicas essas informações. Então, o que eu uso na Sony A7 III, no slot que eu tenho dois slots na câmera, um eu coloco para fotografia, outro eu coloco para filmagem. Para filmagem eu uso esse daqui, ó. Extreme Pro. É a primeira coisa que está escrito aqui em cima, ó, no cartão, em douradinho. Essa é a primeira baboseira, né, sobre o cartão. Isso é só um nome comercial que não tem nada a ver. Então você diz assim, eu comprei um cartão Extreme Pro Mega Super Blaster lá. Não quer dizer nada, tá? Então esquece isso daí. Aí vamos por partes. O que mais que tem escrito nele aqui, ó? SDXHC. Nossa, parece muito legal isso, né? Olha só, todo estilizado o nome do negócio aqui, SDXHC. Que raio significa SDXHC? Deve ser algo muito bom, né? Quer dizer, capacidade estendida. Se o teu cartão tem uma grande capacidade, tipo esse daqui é um de 128, ele é XC. Se ele é ali intermediário, se ele não é tão alta capacidade, ele é HC. Então, assim, essa informação aqui não precisa ter, sabe? Porque tá aqui, ó. Tá aqui a capacidade, entende? Para que você quer saber? Para que existe um nome para baixa capacidade, alta capacidade e a capacidade estendida? Isso não faz sentido se a capacidade está escrito ali, certo? Então esquece isso daqui. Não faz diferença se ele é HC, XC. Faz diferença a quantidade de gigabytes que ele tem de capacidade. Então vamos cortar isso daqui. A próxima informação que tem aqui, C10. Isso daí é a classe de velocidade 10. Quer dizer que a velocidade dele é de pelo menos 10 megabytes por segundo, tá? O que é uma velocidade bem baixa, para te falar bem a verdade, tá? Para os padrões atuais. Então esse negócio de qual que é a classe do cartão é um negócio que não faz mais sentido também você pensar, porque 10 megabytes por segundo é um cartão lento, certo? Agora sim, ó, existe classe 2, classe 4, classe 6 e classe 10. Compra um de... Tem que ter classe 10 pelo menos, entendeu? Mas esse negócio não deveria mais nem estar escrito aqui, sabe por quê?
Porque quando passou dos 10, para eles não ficarem colocando números tipo 20, 30 ali, eles começaram a escrever assim, ó, U. Por quê? Porque é ultra velocidade, de ultra classe de velocidade. Ah, mas os caras são uns gênios, né? Eu tenho que bater palma para esses caras, né? Então, assim, ó, depois que você sai da classe 10, não existe um classe 20, por exemplo, porque daí tá escrito aqui, ó, U2, entendeu? Ou U3. O que que significa esse U, né? Aqui tem um U, ó, né, com 3 dentro. O que que significa esse U? Ultra classe de velocidade, tá? Ou ultra velocidade de classe, sei lá, né? Não importa. O caso é que esse 3 quer dizer que é 30. Então, pelo menos 30 megabytes por segundo, certo? Então, assim, ó, isso é importante? Não, isso não é importante, porque o que realmente importa é a velocidade máxima do cartão e não o pelo menos. Essa é a velocidade que importa. E a gente já vai falar dela daqui a pouco. Mas antes, tem, assim, ó, não satisfeitos em fazer classe de velocidade, em ultra classe de velocidade, eles também fizeram uma classe de velocidade para vídeo. É isso aqui, ó, V30. V de vídeo, tá? 30, por que 30? Porque tá escrito 3 aqui dentro do U, então é a mesma coisa, é a mesma informação, tá? Então esse V30, se você vê escrito isso em algum lugar do teu cartão, esse meu aqui tem, vários outros cartões que eu tenho aqui tem, quer dizer que ele pelo menos tem 30 megabytes por segundo de velocidade. E não importa, certo? Não importa isso daqui. O que importa mais ou menos dessa salada de letrinhas que tinha aqui nesse cartão antes? Essa informação aqui, ó, que é só um algarismo. 1 tá aqui, tá? 1 significa que esse cartão é um UHS-1. Ele tem uma linha aqui atrás, ó, de contatos, certo? Isso é o que significa o UHS-1. Um cartão que tem UHS-2 tem 2 linhas de contato. Esses cartões são bem caros, meus amigos. Eu não tenho nenhum desses. Eu não tenho dinheiro para comprar um cartão desses e não tenho necessidade para comprar um cartão desses. Mas tá ali, existem, tá? 2 linhas de contato ao invés de uma. E existe o cartão também, o micro, né? Vocês sabem que existe o micro SD. E ele também tem essas mesmas especificações. Então, se o teu micro SD tem uma linha, ele é UHS-1. Se ele tem 2 linhas, ele é UHS-2. Tá aqui uma foto de um UHS-2, porque eu também não tenho dinheiro para comprar um UHS-2, nem que seja micro. Então tá aqui, ó, tem 2 linhas de contato. Assim, ó, uma linha de contato é o suficiente para uma velocidade teórica de até 104 megabytes por segundo, tá? Então, assim, existem cartões UHS-1 de até 104 megabytes. Não quer dizer que se ele está escrito UHS-1 ele tem 104. Quer dizer que com uma linha só, ele pode chegar até 104, certo? E se ele tiver 2 linhas, ele pode chegar até 312. Não significa que o cartão que está escrito UHS-2 tem 312. Significa que a tecnologia de 2 linhas de contatos tem potencial até 312. E já foi patenteado o UHS-3. Ele continua tendo só 2 linhas de contato, mas ele pode chegar até 624 megabytes por segundo, o que é uma quantidade de velocidade absurda, tá? Então, vai ser muito mais caro também, obviamente, né? Eu não tenho dinheiro nem para comprar o UHS-2, que dirá dinheiro para comprar um UHS-3 quando ele for existir. Mas o caso é assim, ó, você tá aí rasgando dinheiro, você tem muita grana e você quer então ter o melhor, o UHS-2, que é o que está disponível agora. Não adianta se a sua câmera não tem a conexão para ler as 2 linhas de pinos. Sony A7 III, que é a câmera que eu tenho, tá? Ela tem 2 slots de cartão.
certo? 2 slots de cartão. Esse slot aqui, ó, que é o slot 2, ele é só UHS-1, tá? Então não adianta você colocar um cartão UHS-2 aqui dentro desse slot que ele não lê a informação da segunda linha. E esse cartão aqui, ó, que é o primeiro cartão, aí sim ele é compatível com o HS2. E tá escrito aqui, ó, tá? Tem o algarismo ali, ó, 2 ali. Então essa especificação, se ele é o HS1 ou o HS2, é importante principalmente pelo potencial da tecnologia e pela compatibilidade. Mas o que realmente importa num cartão de memória é a velocidade absoluta de leitura, que é a velocidade máxima de leitura dele. No caso aqui, ó, 95 megabytes por segundo. Essa informação é importante. Agora, 95 megabytes por segundo para a gravação ou para a leitura? Meus amigos, essa é outra pegadinha do mercado, porque o fabricante coloca a velocidade mais alta no cartão. Ele não coloca especificado muitas vezes qual é a velocidade de leitura e qual é a velocidade de gravação. Importa para ti a velocidade de leitura? Não importa muito, sabe? Porque, pô, você pega lá, bota no computador, vai tomar um café enquanto tá baixando tuas fotos, entende? Qual é a velocidade que importa? É a velocidade de gravação, porque é essa que faz diferença na hora que você tá fazendo um monte de frames por segundo ou tá fazendo um vídeo lá em 4K com o máximo de bitrate da tua câmera, entendeu? É isso que importa. É a velocidade de gravação. No caso da SanDisk, ela raramente coloca a velocidade de gravação. Então isso aqui, esse 95, provavelmente é a velocidade de leitura. E quanto que é a velocidade de gravação? Ah, meu jovem, só se você entrar lá no site do fabricante e olha lá, muitas linhas da SanDisk nem assim tem essa informação, certo? Então, eu prefiro comprar um cartão de memória que tenha essa informação. No caso, o que eu tenho aqui, ó, lembra daquele negócio de comprei a câmera e não tinha dinheiro para cartão? Pois é. Eu não tinha dinheiro para um cartão que tivesse escrito qual que era a velocidade de gravação nele, entende? Aí eu tive que comprar esse mesmo, sabe? Mas eu especificamente entrei nas análises desse cartão aqui e eles dizem que a velocidade de gravação dele tá ali em torno de 80 e alguma coisa. Porque o fato do cara colocar 95 aqui também não quer dizer que vai dar exatamente 95, tá? Pode ser que dê 93, 92 na vida real, certo? Então, esse cartão aqui tem mais ou menos uns 80, certo? E é razoável para o que eu vou usar, tá? Mas quando que é legal? Quando o fabricante coloca a informação de gravação e de leitura no cartão. Esse cartão aqui, por exemplo, da Sony, tem a informação aqui, ó. O R é a informação de leitura e o W é a informação de gravação. Então ele no máximo tem 300 megabytes por segundo de leitura e 299 de gravação. E ele é um UHS-2. Sim, porque se ele fosse um UHS-1, ele poderia ter no máximo só 104 megabytes por segundo de velocidade, independente de ser gravação ou de leitura. Aqui também tem aquelas outras informações, ó. Essa daqui, classe 10, é lógico que a classe 10, o troço é 300 megabytes, ele é 30 vezes mais do que um classe 10. E ele tá escrito U3. Sim, é óbvio também que ele é U3, porque ele é 300 megabytes por segundo, então ele é pelo menos 10 vezes mais do que um U3. Ele é de 128, então obviamente está escrito XC aqui, sabe? Então por isso que eu digo que essas informações aqui, ó, não prestam para nada. O que importa é isso daqui. Agora, não bastasse alguns fabricantes quererem colocar essas informações que não fazem muito sentido, tem ainda alguns que vêm e me colocam um negócio aí para complicar ainda mais a história, que é isso aqui, ó. 1000 vezes. Ah, meu cartão é de 1000 vezes, meu cartão é de 633 vezes. Vezes o quê? Ah, a unidade de medida
tem que ser absoluta, megabytes por segundo, gigabytes, né? Vezes o quê? Sabe? Essa é uma unidade relativa. Relativa ao quê? Não está dizendo ao quê, mas eu vou dizer para você. É relativa à velocidade de gravação do CD. Você ainda lembra o que é CD? CD é um negócio que inventaram lá na década de 80, eu acho, mas ficou popular na década de 90 e que você tinha música, você gravava coisa no computador. Aí, você que é das antigas, você comprava aquele leitor de CD para o computador, né? Aquele gabinete, daí o leitor de CD, você comprava e estava escrito lá, 20x. Significa que ele lia 20 vezes a velocidade do CD, entendeu? Tipo, é isso, sabe? E isso daqui, que por exemplo o Alexa coloca, é a quantidade de vezes de velocidade em relação ao CD. Pra que isso? Ninguém mais nem lembra o que é CD. Agora é o seguinte, ó. O CD, a velocidade de gravação original dele é 150 kbytes por segundo, tá? 150 kbytes por segundo. Então, assim, ó, se esse daqui é 1000 vezes, certo? 1000 vezes 150 kbytes por segundo. Dá 150 megabytes por segundo, meu amigo. É isso aqui, ó. Então essa informação aqui, ó, não quer dizer nada. Nada. Você tem que vir aqui, ó, direto, porque as duas são a mesma coisa. Só que isso daqui é uma unidade relativa. Para que vai ficar fazendo conta, sabe? Vai direto nessa daqui, ó. 150 megabytes por segundo, certo? Então, obviamente, esse tem que ser um UHS-2, né? Porque ele ultrapassa os 104 megabytes por segundo. É isso, entendeu? Todas as outras informações são irrelevantes. É chover no molhado, é dizer a mesma coisa com letrinhas diferentes. Agora o cartão já é um negócio tão pequenininho, né? Podiam dar uma simplificada nisso, parar com esses negócios de classe e botar só a velocidade de leitura e de gravação e quanto que ele tem de capacidade, né? Agora, como que você escolhe então um cartão pro que você vai usar, tá? Sendo assim o mais barato, né? Digamos que você não tenha dinheiro para ir lá comprar a coisa mais cara possível, que daí obviamente você vai acertar, né? Agora, sendo o mais barato possível. Vamos começar com fotografia. A Sony A7 III, ela faz 10 frames por segundo. É bem rápida, tá? E o arquivo RAW dela tem 46 megabytes, certo? Então, 46 megabytes vezes 10 vai dar 460 megabytes por segundo de informação que ela produz, entendeu? Não existe nenhum cartão de memória atual que consegue suprir essa demanda, tá? Porque o HS3 já existe, mas ainda não é comercial, entende? Então, o que acontece? Eu chego no final do buffer e aí a câmera leva um tempo até conseguir renovar o buffer. O que é o buffer? É uma memória interna da câmera onde ela armazena os dados enquanto ela está ali processando as informações da fotografia e antes de gravar no cartão de memória. Então é uma memória mais ou menos assim, a grosso modo. No teu computador você tem a memória RAM, né? Que é a memória ali de processamento do computador, não é onde você grava as coisas. E você tem o HD, onde você grava as coisas. Então, o cartão de memória é como se fosse o HD. E o buffer da câmera é como se fosse a memória RAM do computador. Mais ou menos, tá? Mas dá para entender mais ou menos por aí. Então, as informações no buffer, elas não ficam ali para sempre, elas ficam temporariamente. Então, a câmera enche o buffer e depois ela vai esvaziando o buffer para dentro do cartão de memória. E o buffer dessa câmera aqui, em arquivos RAW não comprimidos, é de 30 fotos, mais ou menos. Tá? Então ela consegue fazer 30 fotos e depois ela tem que liberar ela tem que liberar espaço no buffer para continuar fazendo fotografias. Para eu liberar esse espaço rapidamente, eu teria que ter então um cartão com velocidade de 460 megabytes por segundo no mínimo, certo? Para liberar assim rapidinho, coisa que eu não tenho, certo? Então o que acontece? Eu faço 30 fotos e aí
a câmera começa a diminuir a velocidade. Em vez de fazer 10 frames por segundo, ela começa a diminuir a velocidade. Agora, 10 frames por segundo é um troço absurdo, entende? É muita velocidade. Se você não faz fotografia de esporte, coisa assim, você não precisa de 10 frames por segundo. Aí você pode baixar a velocidade da câmera para que o buffer se esvazie com mais facilidade. Quanto mais alto o buffer da câmera, menos dependência você tem do cartão de memória. Se a tua câmera não tem um buffer grande, você precisa de um cartão de memória muito rápido para esvaziar esse buffer e te permitir continuar fazendo fotografias, certo? Então essa é a influência da velocidade do cartão na fotografia. Racionalize a velocidade do cartão para o seu uso, certo? E só vale a pena você ter um cartão de altíssima velocidade se você realmente faz muitos frames por segundo em arquivo RAW não comprimido, às vezes RAW mais JPG, daí isso vai começar a ser um gargalo para a tua câmera. Menos que classe 10, hoje em dia é um tiro no pé você comprar. Não faz sentido você comprar um cartão que não seja pelo menos classe 10, tá? Porque 10 megabytes por segundo, praticamente qualquer coisa isso vai ser gargalo, entende? Então, no mínimo classe 10. E o mais alta velocidade possível, mas dentro ainda do UHS-1, vai atender um uso ali moderado de frames por segundo para a maioria das câmeras. Esse daqui, especificamente, é o meu melhor cartão. É o cartão que eu comprei para filmar com a Sony, tá? E a Sony, ela filma em 4K a 100 megabits por segundo. Esse é o bitrate da câmera, certo? Então essa é a taxa de transferência de informação em bits de quando a câmera está gravando ou em 4K a 30 frames por segundo, ou está gravando a 1080 a 120 frames por segundo. Ambas as resoluções e frame rates, ela tem 100 megabits por segundo, certo? Agora, você não pode confundir megabit com megabyte. Essa é uma das principais dúvidas que a maioria das pessoas tem, tá? Elas pensam assim, eu estou gravando então a 100 megabits. A minha câmera é de 100 megabits, então eu preciso de um cartão que tenha pelo menos 100 megabytes? Não, porque você tem que converter bit em byte. E é muito simples, tá? 8 bits é igual a 1 byte. Então, 8 megabits é igual a 8 megabytes. Por isso, é só você fazer a divisão. Então, por exemplo, a minha câmera é 100 megabits, 100 dividido por 8 dá 12,5, certo? Então, para gravar com o bitrate mais alto da minha câmera, eu preciso de um cartão que pelo menos tenha uma velocidade de 12,5. Como esse daqui é U3, a velocidade dele é de pelo menos 30. É o dobro, mais do que o dobro do que eu preciso para gravar em 4K a 100 megabits por segundo. Entendeu? É isso. A câmera que eu me lembro, assim, de memória, que tem o maior bitrate é a Panasonic GH5. Eu acho que pode ter outras, tá? Mas que eu me lembro é a Panasonic GH5, que tem 400 megabits por segundo de bitrate. Então, 400 dividido por 8 dá 50. Esse cartão aqui é o suficiente para eu filmar a 400 megabits por segundo com a GH5 nessa resolução? É por quê? Porque ele é mais ou menos 80, entendeu? Agora, se ele fosse só um U3, se ele fosse 30 a velocidade de gravação dele, aí não daria, entendeu? Porque aí ele precisaria de 50. E aí o que acontece nesses momentos? Ou a câmera te diz, não dá, não vai rolar, ela dá um anúncio de erro, ou você vai comer frames, tá? Ela vai pular frames. Então ela tá ali gravando fluidinha, né? E aí de repente ela engasga na velocidade de gravação do cartão e aí ela pula alguns frames e daí você tem uma imagem que dá uns lagzinho, entende? Umas coisas assim.
certo? Então, ou ela trava ou ela faz um péssimo serviço. Então você tem que saber os bitrates que você grava na tua câmera, o máximo, né, de bitrates que você grava na tua câmera, e faz a divisão por 8 e vê um cartão que supre essa tua necessidade. No caso, então, o máximo da Sony é 100, então não tem problema de ser esse cartão aqui, mesmo um que tivesse velocidade de 30, já seria o suficiente. Então perceba que assim, ó, não é aquele desespero, sabe? Todo mundo fica muito desesperado. Ah, mas eu comprei uma câmera para filmar em 4K, então agora eu preciso de um cartão que custa R$1.000. Não, não é assim, meu amigo. Você tem que só ter a velocidade suficiente para o bitrate da tua câmera, certo? Então isso daqui é mais do que suficiente para o bitrate da câmera. Aí, para fotografia, como eu fotografo mais paisagem, eu tenho aqui um cartão. Eu já tinha esse cartão, tá? Que é um micro SD, então por isso eu uso ele na parte de fotografia, que é um cartão de 32, porque eu não faço tanta foto assim numa mesma pegada. E ele também, ele é o Extreme Pro, só que aqui não diz a velocidade dele, mas está escrito que ele é U3, então pelo menos 30 megabytes por segundo ele faz, né? É o ideal? Não, não é o ideal. Eu queria ter 2 desses. O cartão micro SD, ele para ter a mesma velocidade de um cartão SD, ele acaba sendo mais caro. Então você vai estar pagando mais, entendeu? Esquece o negócio desse daqui tá escrito Extreme Pro e esse daqui tá escrito Extreme... Opa, caiu. E esse aqui tá escrito Extreme Pro. Isso não quer dizer nada, tá? É a velocidade de gravação. E a velocidade de gravação desse daqui, eu tenho praticamente certeza que não é a mesma desse daqui, certo? E esse é mais caro que esse. Então não faz sentido você comprar esse daqui. A menos que você já tenha, tá? Não vai jogar fora um negócio que você já tem, né? Não vai deixar de usar um negócio que você já tem. Mas se a tua câmera usa o SD, compra um SD. Você vai estar economizando, tá? E outra coisa, esse adaptador aqui, ó, a adaptação é gambiarra, tá? Então, pode ser que você coloque... Ele não tem aquele clique, ó. Pode ser que você coloque ele mal encaixado assim, ó, tá vendo? E não perceba. E aí bota ele na câmera e sai fazendo milhões de fotos. E a tua câmera estava liberada para fazer fotos sem ter um cartão instalado. Aí depois você vai ver e não tava o cartão bem colocado, entendeu? Tava com mau contato aqui, ó. Poxa, aí tu perdeu todas as tuas fotos, né? E outra, são 2 coisas para dar problema, né? Você duplica a tua chance de problemas usando um adaptador. Esses são os cartões que eu uso na câmera da Sony, que é a que depende mais de velocidade do que eu faço. Aí eu tenho um dronezinho, um Spark da DJI, tá? Eu tenho aqui um cartão de 16, tá? Também tá escrito Extreme Pro nele, eu também não sei qual que é a velocidade dele, mas pelo menos 30, certo? Isso é mais do que suficiente para a qualidade de gravação do Spark, porque ele só faz Full HD, entendeu? E o bitrate dele não é assim aquelas coisas, tá? Eu não lembro de cabeça quanto que é o bitrate, mas não é aquelas coisas. Ele não faz um monte de fotografias por segundo em sequência também, então, e é 12 megapixels, então o arquivo dele é pequeno. E outra, ele tem uma autonomia da bateria, né? Eu não consigo ficar filmando com ele ao infinito e além. Então 16 GB é mais do que suficiente para eu gastar todas as baterias que eu tenho se eu ficar filmando continuamente e mesmo assim eu não encho o cartão, entendeu? Então se você vai usar num drone, você tem que lembrar que não adianta ter um cartão de 1 tera no teu drone. Você não vai conseguir filmar com ele durante 1 tera porque a bateria acaba. Entende? Então, qual é a capacidade que você tem que ter num cartão? Bom, depende da capacidade da bateria do equipamento que você está usando também, sabe? Porque você vai ter que parar uma hora para trocar de bateria ou para você recarregar a bateria. E aí nessa hora você faz a mesma coisa com o cartão, entende? Então, é claro, você pode ter um monte de cartões, né? Ou cartões gigantes,
mas a ideia não é gastar muito, a ideia é gastar o mínimo possível. Então você tem que racionalizar segundo também essa autonomia da bateria, certo? Aí, por exemplo, aqui, ó, essa câmerazinha aqui é a que eu uso para fazer externa agora. É uma Sony Action AS300. Não é a que faz 4K, é a que faz só Full HD. Eu uso nela um cartão de 128, tá? E ele não tem a velocidade aqui nele, mas ele tem aqui que ele é o 3, então pelo menos 30, certo? E essa câmera aqui, na máxima resolução dela, em Full HD a 60 frames por segundo, ela tem o bitrate de 50 megabits, certo? Então 50 megabits, se 100 megabits da Sony grandona, um cartão U3 é suficiente, para 50 megabits, poderia ser muito menos, entende? Então a velocidade para ela está mais do que suficiente. E por que eu uso uma capacidade tão grande nessa câmera aqui de armazenamento? 128, porque às vezes eu uso ela em viagem. E dá para você colocar aqui atrás, ó, ela tem a entrada USB aqui para carga, e você usa ela enquanto você está com o power bank. Então dá para gravar 5 horas seguidas com essa câmera, sabe? Se quisesse. E com uma bateria só, né? Porque você fica recarregando ela enquanto você está gravando. Isso é genial. Um dos motivos para eu ter comprado essa câmera foi isso. Então, eu tinha esse cartão de 128, né? E estou usando nela. Eu comprei esse cartão de 128 para gravar com uma câmera de 360 que eu tinha antes e que daí é muito pesado, né? Os arquivos dela. Mas é mais do que suficiente para essa câmera, então por isso eu estou usando esse cartão aqui. Se eu tivesse que comprar um cartão hoje para ela, eu acho que de 64 seria mais do que suficiente, tá? Não precisaria ser mais do que 64. E então você tem que saber velocidade da tua câmera, você tem que saber a autonomia de bateria da tua câmera, você tem que saber quantas fotografias você costuma fazer ou quanto tempo você costuma filmar, e tudo isso vai influenciar na velocidade e na capacidade do teu cartão, certo? Inclusive tem uma regrinha que todo mundo fala assim, em vez de ter um cartão de 128, tenha dois de 64. Bom, essa regrinha tem um porém. Se você tiver que gravar continuamente, você tem que ter o suficiente para gravar essa continuidade, né? Então, por exemplo, você está lá fazendo fotografias de um jogo de futebol, né? E aí você faz fotografias e você só tem tempo para parar de fotografar no intervalo do jogo, que é ali depois dos 45 minutos, certo? Então o teu cartão tem que ter capacidade suficiente para gravar 45 minutos do jogo, em fotos ou em vídeo, entendeu? Você não pode ter dois cartões, porque no meio do jogo você vai ter que desconectar e conectar, e daí nesse meio tempo, sabe o que acontece? O sujeito vai lá e faz um gol e você perde a gravação. Então não é assim, compra dois ao invés de comprar um mais alto, né? É claro que se você faz isso e você está numa viagem e um dos cartões deu problema, você ainda tem o outro, né? Agora, tem que ser pelo menos o suficiente para o que você costuma fazer antes de ter o fôlego para ir lá e descarregar ou para ir lá e conseguir trocar o cartão da tua câmera, certo? Então isso é muito importante você ter em mente, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários. Se quiserem deixar também um depoimento sobre qual cartão vocês usam ou qual cartão vocês recomendam para cada coisa, deixa aí nos comentários e a gente vai conversando. Certo? Até o próximo. Tchau!